Presidente do ZEUA ter se agabado de uma conspiração do autoproclamado Estado Islâmico que foi detetada, denunciando a fonte da informação e a forma como esta foi adquirida, no recente encontro com o chefe da diplomacia e o embaixador da Rússia. A ação não é ilegal, mas põe em risco as relações com o país que obteve as informações em causa. O Washington Post revelou na segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos terá partilhado informações confidenciais sobre o autoproclamado Estado Islâmico, Daesh, com Sergei Lavrov, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, e com Sergei Kislyak, o embaixador da Rússia em Washington, num recente encontro na Casa Branca. As informações, relacionadas com o uso de computadores portáteis a bordo de voos comerciais, foram avançadas aos norte-americanos por um país aliado que não deu autorização expressa para que esses dados fossem partilhados com a Rússia, aponta o jornal. O New York Times refere que a ação em si não é ilegal, já que o presidente norte-americano tem poderes para retirar o estatuto de confidencialidade a quase todas as informações sensíveis na posse das agências de segurança do ZEUA, mas sublinha que a partilha denunciada pelo APO representa uma violação de etiqueta de espionagem entre aliados, pondo em risco uma relação de particular importância com um dos países, não nomeado, com o qual os norte-americanos colaboram no combate ao terrorismo. Na verdade, refere o mesmo jornal citando um ex-funcionário do governo do ZEUA, o aliado em causa tem avisado repetidamente as autoridades norte-americanas de que vai cortar-lhes o acesso a informações confidenciais desta natureza se estas forem partilhadas de forma demasiado abrangente. Neste caso, há receios de que a Rússia seja capaz de determinar com exatidão como é que a informação foi recolhida e consiga assim perturbar os esforços de espionagem do aliado em questão. Reagindo à notícia, o chefe do Conselho de Segurança Nacional, CSN, H.R. McMaster, disse que as informações são falsas. O jornal nova-iorquino avança que a Casa Branca já desmentiu que Trump tenha partilhado as fontes e os métodos de recolha de dados, mas que ainda não fez referência direta ao plano específico do Daesh sobre o qual o presidente se gabou de ter travado. Esta notícia surge num momento de dúvidas redobradas sobre as alegadas ligações da equipe de Trump a operativos russos durante a campanha eleitoral e de profundas suspeitas sobre a ingerência de Moscou nas presidenciais norte-americanas e em outros plebiscitos em vários países do Ocidente. Note-se também que, durante a corrida à Casa Branca, Trump aproveitou o facto de Hillary Clinton ter usado um servidor privado de e-mail enquanto secretária de Estado no primeiro governo de Barack Obama para criticar a forma como a rival democrata lidou com material sensível. O que está em causa? Na semana passada, durante uma reunião com Lavrov e Kislyak na Sala Oval, o presidente norte-americano terá revelado detalhes sobre uma conspiração do Daesh, pondo em risco a fonte da informação. Garantem fontes sob anonimato ao Washington Post e ao New York Times. Nesse encontro, e para falar sobre a recente proibição de equipamentos maiores que telemóveis nas cabines de voos de para o ZEUA com origem em 9 países de maioria muçulmana, Trump ter se agabado de que as autoridades detetaram uma ameaça do Daesh numa cidade específica, informações privilegiadas que foram avançadas por um aliado e que foram consideradas demasiado sensíveis para serem partilhadas com os restantes aliados ocidentais. O APO diz que algumas das pessoas presentes nesse encontro aperceberam-se rapidamente do que tinha acontecido e entraram imediatamente em contato com a CIA e com a Agência de Segurança Nacional NSA, para informar as secretas do que Trump revelou aos russos, numa tentativa de contenção de danos. O encontro em questão teve lugar um dia depois de Trump ter despedido o diretor do FBI, numa altura em que James Comey tinha acabado de pedir mais fundos ao Departamento de Justiça para acelerar a investigação Trump-Rússia. Reação da Casa Branca. Aos jornalistas,
McMaster declarou ontem que a história da forma como foi noticiada é falsa. O presidente, Trump, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, russo, debateram uma série de ameaças comuns aos nossos dois países, incluindo ameaças à aviação civil, explicou o chefe do CSN. Em momento algum, foram discutidas fontes ou métodos de espionagem. E o presidente não revelou quaisquer operações militares que já não fossem do conhecimento público. Em comunicado, o secretário de Estado Rex Tillerson ecoou as palavras de McMaster, dizendo que a natureza de ameaças específicas foi discutida, mas que eles não discutiram fontes, métodos ou operações militares. O Washington Post referiu de imediato que nenhuma das declarações desmente totalmente a notícia. A BBC, o jornalista Greg Jaffe disse que a peça que coassinou no Apple deixou claro desde o início que o presidente não revelou fontes nem métodos. No nosso artigo, é referido que a natureza da informação partilhada é que permite que os russos descubram as fontes e os métodos. Ele, Trump, disse tanto que eles, russos, são capazes de apurar isso. Ações perigosas e imprudentes. De acordo com uma fonte anônima ao BuzzFeed, as revelações de Trump no encontro com Lavrov e Kislyak são bem piores do que aquilo que já foi revelado pelos média norte-americanos. Para o segundo democrata mais poderoso do Senado, Dick Durbin, Trump parece ter agido de forma perigosa e imprudente. Mais contido nas críticas, mas ainda assim em tom crítico, o porta-voz de Paul Ryan, líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, disse em comunicado: "Não temos maneira de saber o que foi dito, mas proteger os segredos da nossa nação é fulcral." O líder, Ryan, espera que a administração explique totalmente os factos. A ser verdade, acrescentou o republicano que lidera a Comissão de Relações Externas do Senado, o que o Apple e o NIT denunciaram é muito preocupante. Eles, na administração Trump, estão obviamente numa espiral descendente neste momento e têm de encontrar uma forma de lidar com isso, declarou Bob Corker a Bloomberg. O senador republicano, John McCain, provavelmente revelou menos ao KGB durante os mais de 5 anos em que esteve a ser torturado, na prisão de Anoilton, do que Trump revelou em 5 minutos na Sala Oval, acrescentou no Twitter David Kochel, investigador do Instituto de Políticas de Harvard.